Bem, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma função. Primeiro passo, a gente pode igualar isso aqui a zero, tá? E vamos começar a fazer a separação do termo A, do termo B e do termo C. Isso aqui a gente viu em sala de aula, né? Acho que foi uma das últimas aulas que nós tivemos. Aonde o termo A, nós sabemos que vale 1, o termo B vale menos 5 e o termo independente vale 6, tá? Vamos lá achar as raízes dessa função. A gente sabe que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, não é isso? Ou a gente pode também estar fazendo aquela operação, ou seja, usando báscara completa de uma vez só. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta. Quem é a raiz de delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, não é isso? Dividido por 2 vezes A. Eu deixei vocês bem à vontade para ver qual era o jeitinho que vocês iriam fazer. Se vocês iam fazer por parte ou fariam ela por todo, né? No todo. Eu gosto de fazer por partes, que eu acho mais prático, tá certo? Então, vamos fazer por partes. Então, como que fica isso aqui? O nosso B vale menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A vale 1 e o C vale 6. Delta é igual menos 25 ao quadrado, menos 5 ao quadrado é igual a 25. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 6, menos 24. Então, o nosso delta é igual a 1. Então, agora a gente vai partir para achar x1 e x2. Então, x é igual ao quê? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, x1 vai ficar como? Menos, não pode esquecer desse detalhe, pessoal. Esse menos da fórmula e o menos do menos 5 aqui são diferentes, tá? Então, menos, abre o parênteses, menos o 5, fecha, mais ou menos a raiz do delta, que vale 1. Então, a raiz de 1 é o próprio 1. Dividido por 2 vezes o A. O A vale quanto? O A vale 1. Então, dividido por 2 vezes 1. Menos com menos vai dar mais. Então, x1 vai ficar o quê? Menos com menos dá mais, então vai ficar 5. Vamos começar a trabalhar primeiro com esse mais aqui. 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1 igual a 6. 6 dividido por 2 dá 3. E o x2 seria como? Usando o negativo. 5 menos 1 dividido por 2. Como que ficaria? 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, 3 e 2 são quem? São as raízes dessa função ou o zero da função, tá certo? Vamos fazer mais um exemplo. Beleza, aqui a gente tem mais um exemplo, tá ok? Eu tenho menos x ao quadrado mais 7x menos 12. Tá bom? Então, vamos fazer a resolução aí. Vamos separar primeiro quem é A, quem é B, quem é C, para ficar mais fácil. O nosso A vale menos 1. O B é igual a 7. E o C, que é o nosso termo independente, vale menos 12. Tá certo? Então, vamos lá. Delta é igual ao quê? 7 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 12. Pessoal, é interessante você colocar os números negativos dentro do parênteses. Mas, professora, por que esse 4 aqui ele não está? Porque esse 7 aqui, ó, ele vai ficar positivo, então não vai dar muita confusão na hora que a gente for olhar, né? Os parênteses também servem para poder usar como destaque, né? Para você poder saber que ali tem um número que não é positivo. Então, vamos resolver. Delta é igual, 7 ao quadrado vai dar 49. Menos 4 vezes menos 1 vai dar 4 positivo. 4 positivo vezes menos 12 vai dar menos 48. Então, nosso delta aqui de novo deu 1, tá certo? Então, a gente agora vai precisar achar x1 e x2.
X vai ficar igual ao quê? Menos B, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o A. Essa fórmula precisa estar bem lembrada, tá? Na hora de vocês poderem estar fazendo. Precisa treinar bastante ela para não esquecer. Então, o nosso x1 vai ficar como? Menos b. O nosso b vale quanto? 7. Então, vai ficar menos 7, mais ou menos a raiz de delta. A raiz de 1 é igual a 1. Dividido por 2 vezes A. 2 vezes A, só que tem que ter cuidado que esse A agora aqui é negativo. Vai ficar 2 vezes menos 1, tá certo? Ó, como é que vai ficar a montagem? Menos da fórmula, o 7 ali, que é o B, é positivo, mas ficou negativo por causa da fórmula, mais ou menos a raiz de delta. O nosso delta deu 1, então vai ficar mais ou menos raiz de 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Então, a raiz de 1 é 1, dividido por 2 vezes o A. Nesse caso aqui, o nosso A é negativo, tá vendo? Então, eu botei 2 vezes menos 1. X1 vai ficar como? Vai ter livros que vocês vão achar X1, vai ter livros que vocês vão achar X uma linha, X duas linhas, não tem problema, tá? Essa escrita aí não influencia muita coisa, não. O X1 vai ser menos 7 mais 1 dividido por menos 2, tá? Então, X1 vai ficar como? Devo R$7, paguei R$1 só. Menos 6 dividido por menos 2. Esse resultado vai dar 3 positivo. Menos com menos, mais. O X2 vai ficar desse jeito. Menos 7, menos 1, dividido por menos 2. Menos 7 com menos 1 vai dar menos 8, dívida com dívida, dividido por menos 2. Menos com menos dá mais, 8 dividido por 2 dá 4. Então, o 3 e o 4 são as raízes dessa função aqui, tá certo? Se a gente for substituir esses valores, vocês vão ver que aqui no final vai ficar igual a zero também. Se você pegar o x ao quadrado e substituir esse x por 3, vai ficar menos 3x ao quadrado, mais 3 vezes menos 3 vezes 7, menos 12. E quando você resolve isso, você vê que realmente vai ficar igual a zero. Por isso que são chamados zero ou raiz da função, porque ela consegue fazer... ela descobre, na verdade, quais são os valores, que nesse caso aqui foi 3 e 4, que conseguiu fazer que essa expressão aqui ficasse, no caso, igual a zero, tá ok? Agora a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre o vértice de uma função, que é aquele pontinho vermelho que a gente falou lá no início do vídeo, tá ok? Então, para a gente poder encontrar o vértice da função é muito tranquilo, tá? Basta a gente seguir essa formulazinha aqui, ó. Para mim encontrar o x do vértice, nós vamos usar menos b sobre 2 vezes a. Aonde a gente vai encontrar isso? Na própria função, tá bom? E para achar o y, menos delta dividido por 4 vezes o a, que também a gente encontra na função. Como que funciona isso aqui, ó? Vamos separar novamente, tá bom? Então, a letra A vale 1, porque a gente viu aqui que o x ao quadrado, ele está sem nenhum número na frente. O B vale menos 4. Como essa função aqui, ela não é completa, a gente também conversou isso em sala de aula, né? Tá faltando o termo independente aqui. No lugar, né, onde tem o C, a gente vai colocar quem? O zero. Não foi esse o que a gente conversou dentro da sala de aula? Então, o que foi que a gente... Vamos recapitular aí. O x vale 1, ou seja, A é igual a 1. E o B vale menos 4. O C, como não tem, como ela é incompleta, a gente bota o zero no lugar, tá certo? E para achar os vértices, basta a gente usar essas duas fórmulas aqui que são bem tranquilas, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente achar o vértice do x... menos B. Quem é B? B é menos 4. Então, vai ficar menos da fórmula com menos 4, que é o valor negativo aqui, que está acompanhando o x sozinho.
dividido por 2 vezes A. Quem é A? A vale 1. Então, como que vai ficar? Menos com menos, mais. Ficou um 4 positivo. 2 vezes 1, 2. Então, 4 dividido por 2 é igual a 2. Esse aqui, esse 2, a gente coloca ele no eixo das abscissas, ou seja, no x, né? E vamos agora achar o delta. O delta tem dois jeitos de nós fazermos o delta. Nós podemos fazer a tradicional delta é igual ao quê? B ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, né? Que no nosso caso aqui, desculpa, vale 1, vezes o C, que vale 0. Nós havíamos também conversado isso em sala de aula, que quando a gente tem um termo, o termo independente, ele não aparece e que a gente tem que colocar o 0, nós falamos que essa parte aqui, ela acaba virando 0, não é? Porque olha só, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 0 dá 0. Então, eu preciso calcular isso? Não preciso calcular, porque vai ser um cálculo em vão. Então, o que vai valer para a gente aqui é o seguinte, ó. Menos 4 ao quadrado é igual a 16. Por que ele ficou positivo? Base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, o nosso delta é igual a 16, tá certo? Então, se o nosso delta é igual a 16, para a gente poder encontrar o eixo do y, o que a gente vai fazer aqui, ó? O vértice do y vai ficar delta é igual a 16, menos 16 dividido por 4 vezes o A. Quem é A? O A vale 1. Então, vai ficar o y do vértice é igual a menos 16 dividido por 4. Dividido por 4. Menos 16 dividido por 4 é igual a menos 4, tá? Então, esses valores aqui, menos 4 e o 2, são os valores do vértice. A gente vai montar eles aqui para vocês poderem ficar sabendo como que a gente encontra eles, ok? Então, continuando. Aqui, a gente viu que o delta vai dar 16, não é isso? Então, vamos